Fala galera, eu sou o Neto Pousa e eu quero deixar boas-vindas primeiro pra você, porque é o seguinte, nesse canal aqui eu trago clareza de histórias de pessoas, dos empresários que eu atendo, das empresas que eu trabalho, das pessoas que de fato movimentam a nação através de gerar empregos e novos recursos através dos seus feitos. E se você é uma dessas pessoas, você é muito bem-vindo aqui. E se você é uma pessoa que ainda não se tornou um empresário, mas tem vontade de se tornar um, aqui é o seu ambiente. E eu já quero aproveitar aqui e pedir algo pra você com muito carinho e muito amor. Faz o seguinte, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação se você está assistindo isso pelo YouTube. Agora, se você está escutando isso através do Spotify, eu já te peço, faz o seguinte, clica no coraçãozinho, porque assim todas as vezes que sair um novo vídeo, você vai receber essa notificação para que você lembre de um novo conteúdo que vai transformar e pontuar direto aquilo que você precisa naquele momento. Até porque hoje eu vou trazer um tema muito direcional à sua vida. E uma das coisas que muito eu passei e não me alertaram era sobre como de fato é empreender. E o que ninguém te conta antes de abrir uma empresa? Existem várias fases quando a gente começa a raciocinar isso. E eu não quero te assustar não, muito pelo contrário, eu quero te encorajar. Teu negócio é muito bom, é transformador, é libertador, mas o libertador que eu trago não é que você vai ter uma condição de novas horas adicionais para você viver em casa ou ter os finais de semana mais livres. Até porque existe uma clara diferença entre o regime CLT, que é aquela pessoa que é contratada através da carteira de trabalho mesmo convencional, onde você trabalha com horários previstos, vai colocar um de segunda a sexta, ou de repente um de segunda a sábado, você tem um valor pré-determinado a receber, se você de repente recebe fixo, para quem recebe fixo mais comissão tem uma outra história. Mas o que ninguém conta sobre o empreendedorismo é que quando eu estava como CLT, eu analisava muitas coisas e o meu sonho de fato era pensar assim, bom, se eu ganhar, na época eu ganhava em torno de uns R$ 2.200 por mês ali, trabalhando de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 18 horas, com uma hora de almoço, mas eu tinha férias, eu tinha 13º, eu entrava no estabelecimento, a conta de luz estava paga, a conta de água estava paga, as mercadorias estavam pagas, e a única coisa que era troca é, alguém me remunerava, através da hora que eu vendia e tá tudo certo. O que não contam antes de você ter um negócio é uma fase. Quando você empreende, todas essas questões elas passam a se tornar suas responsabilidades. Então você é a pessoa que vai pagar a luz, que vai pagar também o serviço de água, que vai ter que contratar colaborador, que vai ter que gerar receita para poder cumprir com tudo isso. E se tudo der certo, parabéns. Mas se tudo caminhar de uma maneira negativa, também é responsabilidade sua. E esse tipo de peso, quando você só tá no desespero de sair do ambiente onde você tá, você não passa a calcular ele. E ninguém ensina. Geralmente é assim. Na época eu ganhava R$ 2.200 e eu pensava comigo assim, se eu ganhar R$ 2.200 por mês empreendendo, sem ter nenhum patrão, tá tudo certo. Minha vida já melhorou 10 vezes mais do que aquilo que eu já tinha. Olha a minha cabeça. Se eu puder fazer as coisas no horário que eu quero, quando eu quero, no formato que eu quero, já mudou tudo. O que ninguém me contou sobre todas essas outras responsabilidades. Aliás, muitas vezes até falaram, mas de fato, quando você tá num momento de exaustão, você não tá nem aí para ouvir alguém que já está vivenciando essa experiência. Agora olha que interessante. Quando eu saio para poder empreender, eu vou lá e decidi abrir uma lanchonete na época, se chamava Patos Burger, ficava em São Vicente. A lanchonete era muito legal. Era das 5 da tarde até a meia-noite. Eu fazia lanche, obviamente, tinha alguns colaboradores que me auxiliavam ali, mas quando um faltava, era eu quem ia fazer a entrega. Quando o outro faltava, eu tinha que cobrir esse local. Só que também tinha o aluguel para pagar, só que também tinha luz para pagar, só que também tinha a conta de água para pagar, só que também tinha que contar com a gestão das pessoas, que a parte emocional também está inclusa na vida de um empresário, porque ele também precisa ser muitas vezes um psicólogo ou um grande amigo, um bom gestor. E quando você empreende, você não consegue separar isso, porque você vem de uma raiz CLT e ninguém quer te explicar sobre esta fase, até porque de fato, ninguém consegue entender a cabeça do outro ser humano, a não ser que você estude isso. E aí essa parte fica muito difícil, ninguém te conta isso quando você vai empreender. Ninguém te conta que você vai ter que levantar o horário, que antigamente você tinha um horário para chegar e tinha um chefe te cobrando. Por que você chegou esse horário?
Então você colocava o seu relógio para despertar e antes você ia por um temor de alguém que pagava o seu salário. Quando você passa a empreender, você tem que ir, não porque alguém vai te ligar, mas que se você não fizer, pode ter certeza, aquilo que você queria transformar num sonho se torna um pesadelo. Então, ninguém te conta sobre isso. Mas existem caminhos de gatilhos que vão te ajudar a pensar nisso. E uma das coisas é ter um porquê muito claro. O que você quer empreender? Qual é a verdade que você quer ouvir? E se de fato você quer ouvir essa verdade e você está disponível a encarar ela de uma tal maneira que você vai viver o empreendedorismo que no momento onde o vento bater, você não vai desistir do projeto que foi colocado no seu coração. E por que muitas empresas acabam quebrando nos seus 2 primeiros anos, talvez até nos seus primeiros meses? Porque se tem uma coisa que ninguém ensina no empreendedorismo é o que de fato é vivenciar a experiência. E por mais que eu te ensine, nada vai comparar a experiência, a vivência de fato de empreender. Eu confesso para vocês, hoje esse vídeo que você está vendo é um dia onde uma bateria de vídeos para o Instagram foram gravados. Inclusive já quero deixar esse alerta aqui para você que em algum canto dessa área vai estar com o meu Instagram, dessa tela que você está vendo, e lá você pode se posicionar a entender um pouco mais desses vídeos que eu tô comentando. Mas foram uma série de 14 vídeos gravados para 14 dias, mais os vídeos do YouTube, que inclusive esse que estou fazendo agora. Se eu for pensar em processo de horário de trabalho, eu já rompi com isso. Eu já passei de qualquer regime CLT que poderia ter. Mas Neto, por que isso? Por que você continua com essa intensidade? Porque o lugar que eu quero ir, ele realmente passa uma peneira entre as pessoas que querem vivenciar algo extraordinário e de fato com as pessoas que tá tudo bem aquilo que eu tenho. E se pra você tá tudo certo, de verdade, pra mim também. Porém, por que eu sou tão intenso e coloco tempo determinado pra gente poder fazer cada vez mais? Porque o preço do lugar aonde eu vou, existe um alto valor do meu tempo alocado aqui. Então eu coloco tempo, eu dedico estudo, eu executo, eu durmo pensando, eu acordo fazendo, eu acordo executando, eu sou intenso nas reuniões. Pensa, no momento que você quer fazer sua consultoria ou abrir o seu negócio, quando o cliente entra na loja para você atender, ou tá próximo do horário da reunião que você vai fazer, você pensa, meu Deus, mais uma reunião. Se você pensa assim, de verdade, como que você quer trabalhar inteiramente como empreendedor? E essas coisas ninguém te fala ou comunicam você antes. Pelo contrário, as pessoas falam, vai lá e você só entra por um canal. Olhar o financeiro, o faturamento. Mas você esquece o todo que carrega esse faturamento. Então, uma dica principal é entenda o porquê com clareza. Por que você quer fazer isso? E esse ponto é tão importante que quando você pensar em parar, você tem que passar a lembrar do dia 1, do porquê você começou. Por que você decidiu sair? Por que você decidiu largar aquela empresa? Por que você decidiu entrar nesse negócio? Por que você começou a fazer isso? Por quem era isso? E através disso você vai começar a passar, ao invés de ser o que olha todas as coisas com vitimismo, e vai passar a falar, não, eu tomei uma decisão e daqui pra frente eu só paro quando eu passar a viver aquilo que o meu coração já tinha visto antes mesmo dos meus olhos verem. É essa a dica fundamental para esse vídeo. Tem coisas com muita verdade que você precisa encarar para que você possa viver o empreendedorismo de fato. E eu quero trazer assim, você que já empreende há muito tempo, eu quero te pedir, faz o seguinte, deixa um comentário aqui para a gente fortalecer toda essa rede de pessoas que chegam até nós, falando sobre seus negócios, falando sobre seus posicionamentos, ou talvez aquele que não empreendeu ainda, mas tem esse desejo. Então deixa aqui nos comentários para que a gente possa virar uma comunidade de fato. Eu sempre comento que se esse vídeo conseguir alcançar uma vida, fez sentido o tempo do meu esforço aqui gravando esse conteúdo como empreendedor também. Se você quer deixar algum recado direcional, pode mandar uma mensagem diretamente ali no nosso YouTube, ou através do Instagram, ou talvez até mesmo por uma mensagem, manda alguém aqui, manda por um e-mail, manda por algum formato. Eu quero conhecer a sua história. E se de algum modelo ou mentalidade eu possa agregar, criando um plano de negócio para que você possa entender, de fato, se faz sentido para você esse lugar que você tá, e você acredita que nessas palavras que eu carrego, eu posso te auxiliar a fazer isso, me chama. De verdade, eu quero conhecer a tua história. E mais uma vez, se esse conteúdo fez sentido para você, já faz o seguinte, compartilha com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que quer empreender, compartilha com pessoas de verdade, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, clica se você está escutando pelo Spotify no coraçãozinho para que você seja sempre notificado. E é o seguinte, existe uma série de conteúdos chegando aqui e eu quero te convidar a fazer parte dessa história junto comigo, porque
assim como você que está do outro lado, eu também sou um empresário, eu também sou um empreendedor e eu também estou vivendo essa jornada junto com você. Então aqui é de forma clara, direta e aberta, para que a gente possa se ajudar a buscar esse novo nível. Um grande abraço e fique atento aos próximos vídeos.